levando cativo todo raciocínio ao serviço de Cristo, a obediência de Cristo. Mudar de mentalidade é entender que não adianta mudar ou colocar roupagem nova em conceitos velhos. É preciso mudar a estrutura do nosso raciocínio. Eu estava subindo a rampa da igreja em Feira de Santana uns tempo atrás, e encontrei uma irmã e ela falou de um problema que estava passando e disse: ó, pastor, e não tem jeito, acabou. Eu disse: minha irmã, não tem como sentar para conversar e reaver isso, resolver. Isso não tem, pastor, é maldição hereditária. Aí eu falei com ela: vem cá, por favor, senta e me explica, porque eu já li demais sobre isso, e eu não consigo entender. Como eu sou meio lento, pode ser que a irmã me ajude, explica. Ela disse: pastor, a minha avó era, a minha mãe também era, a minha tia é, a minha outra tia é também, a minha irmã tende a ser. Ela estava falando de um histórico de mulheres, de muitos homens na família dela. As mulheres não se estabeleciam no casamento, na família daquela irmã. E ela disse assim: é isso aí, pastor, é um espírito hereditário que destrói a minha família, e não sou eu que vou conseguir vencer isso. Aí ela tacou um dedo na ponta do meu nariz, e eu amo quando fazem isso. E a Bíblia diz que Deus visita o pecado dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Bem assim, diz ou não diz? Eu disse: diz. E então, pastor, disse: então, minha irmã, eu estou perdido. Como, pastor? Disse: irmã, eu não sou crente porque o meu tetravô era. Minha bisavó paterna era índia. Foi presa em Matagal e amarrada para amansar. O meu bisavô paterno, o que prendeu a Índia, era bruxo. Morreu assim. Minha bisavó materna, enquanto morria, amaldiçoou ao próprio filho, que veio a ser meu avô. Aí eu disse para ela: se a maldição vai até a quarta geração, eu estou acabado. Porque eu sou a terceira geração de crentes na família. Aliás, eu disse para ela: nem o meu filho escapa, porque ele é a quarta. Só o meu neto, talvez, se eu andar direito. Ela disse: e agora, pastor? Disse: agora que a irmã não leu o versículo todo. A resposta está no próprio versículo. Eu sou o Deus que vos tirou da terra do Egito. Deus zeloso, cheio de misericórdia, tardio em irar-se, visito até terceira e quarta geração. Visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, daqueles que me rejeitam, daqueles que não me querem. Sabe o que significa isso? Satanás pode ter agido na sua família uma geração após a outra, o quanto ele quis e pode. Mas no dia que alguém, você, deixou de rejeitar a Cristo e aceitou nele a salvação, Jeová colocou o pé na porta e disse para o diabo: é só até aqui. Acabou. Aleluia. De agora em diante é comigo.
E eu disse para a irmã, a mesma Bíblia que diz que ele visita a iniquidade até terceira e quarta geração, também diz que ele visita até 1000 gerações daqueles que o amam. Ô irmão, entende isso nessa mente santa? A maldição foi até terceira e quarta geração e a bênção vai até 1000. Diz aí para o seu vizinho, a bênção é bem maior do que a maldição. Aleluia! Transformai-vos, transformai-vos, transformai-vos. Mude de mentalidade. Satanás não tem mais poder sobre a sua vida. O está consumado vale para você. Primeiro, não vos adequeis. É culto da. Segundo, transformai-vos. Terceiro, pela mudança da vossa mente. Quarto, para que experimenteis. Irmão, presta atenção nisso. Vida cristã é experiência. Não adianta ficar ouvindo falar de Deus o tempo inteiro se não tiver experiência com Ele. Na tempestade, o ouvir não será suficiente. Bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda. Os judeus dos dias de Jesus eram muito mais religiosos do que nós. O escriba judeu tinha uma caneta, uma pena especial para o nome de Jeová, uma tinta especial. O judeu jamais sairá de casa sem cobrir a cabeça com o chapéu, com o quipá, reconhecendo a soberania de Deus. Um judeu entra no templo e descalça os pés, porque o lugar é santo. Mas o judeu tinha Deus como um ser distante. É por isso que Jesus choca as pessoas da sua época. Irmão, Jesus era um choque para aquela cultura. Eu ouvi outro dia um professor dizendo que Jesus teve culpa de ter sido crucificado. Ele provocou. De certa forma, sim. Por quê? Porque a lei dizia, não toque no esquife. Jesus chega lá e toca no filho da viúva de Naim. Isso era uma afronta. A lei dizia, falei aqui domingo, para a mulher flagrada em adultério, apedreja. Jesus chega para mim, uma mulher, e diz assim, vá em paz e não peques mais. A lei declara ao publicano, você não entra na sinagoga. Aí Jesus chega para o publicano e diz, vem cá, que eu vou dormir na tua casa. Isso era um choque, irmão. Isso chacoalhou a mentalidade judaica. Você já analisou a parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo foi Jesus pegar a mentalidade judaica, colocou de cabeça para baixo e sacudiu para cair tudo. Ele arrebentou com todos os conceitos ali. Primeiro porque um filho não podia receber a herança com o pai vivo. Jesus já entra fazendo uma bagunça no conceito dos judeus, na parábola. Então, para eles, Deus estava distante. Tanto é que todas as vezes que o escriba referia-se a Deus, ele o fazia na terceira pessoa da conjugação verbal. O Deus de lá, intocável, inacessível. Aí Jesus chega. Vamos orar. Abba. Um judeu está acostumado a falar de Deus na terceira pessoa. Jesus chega chamando Deus de meu Pai. É fácil para nós hoje, que temos a graça para entendermos essa intimidade. Meu Pai. E mais,
que estás. Jesus conjuga o verbo na segunda pessoa. Enquanto o judeu falava de Deus na terceira, Jesus conjuga na segunda. O que é isso? Ele estava trazendo Deus para perto. Ele estava dizendo, essa distância não é necessária. Vocês podem conhecê-lo de perto. Vocês podem experimentá-lo. Vocês podem senti-lo. Olha o que ele diz: não vos chamarei mais servos, vos chamarei amigos. Amigo de quem? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos revelei todos os segredos. De quem? Do meu Pai. Um judeu não suportaria um negócio desse, não nesse contexto que eles viviam. Então o que Jesus está falando aqui é de experiência, intimidade com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz assim: e andou Enoque com Deus. Eu estava em Brasília com um pastor amigo, e ele me levou num shopping, e estava lutando para estacionar o carro. Cabiam 2 carros do tamanho do dele, mas ele era ruim de volante demais. E ele ia e voltava, ia de novo e voltava, e não cabia. E acho que para disfarçar, ele fez assim: Josué, quando é que você acha que Jesus vai voltar? Eu disse: rapaz, sinceramente, eu acho que Jesus vai voltar antes de você conseguir estacionar esse carro. Na verdade, eu acredito que Jesus vai voltar quando a nossa relação com Ele for tão íntima. Claro, há um tempo determinado, escatologia nele. Escatologia, tudo bem. Mas nós precisamos ter com Ele uma amizade tão íntima que a terra não nos interesse mais. Tem um camarada na Bíblia, Êxodo 33, 11, diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Experiência. Um dia Moisés tomou uma decisão e Arão e Miriam não gostaram. Arão era o sumo sacerdote, ora. Miriam, a profetisa. Arão e Miriam chegaram em casa conversando e diziam assim: o que é que Moisés está pensando? Que Deus só fala com ele? Que só ele é espiritual aqui? Aí Jeová ouviu e não gostou. Números 12. Jeová aparece a Moisés e diz assim: Moisés, chama Arão e Miriam e vão lá na tenda que eu quero conversar com vocês 3. Chegam lá diante da tenda. Jeová brada de lá e diz assim: Arão, fala, Senhor. Miriam, sim, Senhor. Olha a colocação de Deus como é forte. Se houver, versículo 6, se houver um profeta em Israel, apresentem-o a mim, porque eu não conheço. E eu vou falar com ele em sonhos ou em visões. Mas com meu servo Moisés eu converso cara a cara. Isso é intimidade, irmão. Experiência. Para que experimenteis. Como é que está a sua experiência com Deus? Jó, eu te conhecia de ouvir falar, 42. Agora os meus olhos te contemplam. Tem um homem na Bíblia, ele é chamado de amigo de Deus. Abraão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta simples. Deus precisa pedir por favor a alguém? Não. Deus é soberano. Eu ouvi um pregador um dia dizer assim: levei Jeová no canto da parede. Na hora do jantar ele me deu uma deixa e eu segurei e falei: aquele negócio de levar Jeová no canto da parede, você levou uma aranha. Jeová não vai no canto da parede, irmão.
A Bíblia diz que ele mede as águas dos oceanos na concha das suas mãos. Está escrito que as nuvens são a poeira dos seus pés. Em Jó 37, ele diz assim: Jó, eu digo a relva, brota, e ela brota. E eu lhe digo, murcha, e ela murcha. Em Jó 38, ele diz assim: Jó, eu digo aos rios, venham, e eles nascem. Depois eu lhes digo, parem, e eles congelam pelo sopro da minha boca. Olha o que ele diz em Jó 39, eu chamo os raios pelos nomes, eles se apresentam a mim e dizem-me, eis-nos aqui. Como é que leva no canto da parede quem chama raio pelo nome, irmão? Mas no dia que ele que chama raio pelo nome, decidiu destruir Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, os anjos já estavam lá para executar a tarefa. Jeová para e pensa, posso eu porventura fazer alguma coisa sem antes me comunicar com meu amigo Abraão? Ele deve satisfação a alguém, mas a amizade cobrou. Vida cristã não é a teoria da religião, é a experiência com um Deus que está perto de você. Vou encerrar. Para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Me parece que há uma graduação quando Paulo faz esta abordagem da vontade de Deus. Primeiro é bom lembrar que aceitar a sua vontade é o caminho mais seguro para você. Porque estar na vontade de Deus é o lugar mais confortável do mundo. Não significa que estando na vontade de Deus você não vai ter problemas. Talvez tenha só porque está na vontade de Deus. Está na vontade de Deus tem suas complicações, irmão. Às vezes você tem problema só porque está na vontade de Deus. Eu falei para pastores um dia desse numa convenção, tem problema que você só enfrenta por causa da unção. A vida de Davi virou uma bagunça depois que foi ungido rei. Lá no campo, uma ovelha que era levada daqui, outra dali, um leão para enfrentar, um urso para vencer. Mas é muito melhor enfrentar um urso do que Saul, irmão, com 1000 canhotos, com 3000 canhotos no encalço, no vale. Mas estava na unção, estava na vontade de Deus. O que é a vontade boa? Interessante, o salmista diz no Salmo 58 que Deus manifesta para com os seus a sua boa vontade. Lá no Salmo de número 4, o salmista diz assim, o Senhor chama para si aquele que lhe é querido. Chamar para si é acostar ao peito, afagar. O que Deus tem para você é o melhor. Talvez tu não entendas isto hoje, mas o que Deus tem é o melhor. E esta vontade de Deus prevalecendo em tua vida, fará com que os teus adversários percebam que Deus quis te honrar. Olha o que está escrito no Salmo 23, preparais uma mesa perante mim, onde? Não é na presença dos amigos, Deus não está convidando os amigos para o seu banquete, está convidando os inimigos.
aqueles que torceram contra você, aqueles que colocaram pedra no seu caminho, aqueles que riram quando você se feriu. Aí Jeová coloca todos eles assentados e diz: agora assista ele vencer, porque eu decidi banquetear com ele, eu decidi honrá-lo. E a vontade agradável de Deus. Você vai fazer uma entrevista de emprego. Chega lá, o consultor diz: a pessoa que eu entrevistei antes tem 2 pós-graduações a mais que você. Mas eu não sei porque, eu gostei do seu perfil. Vontade agradável. Deus lhe torna agradável para as pessoas. Onde você chega, Deus abre os caminhos para você. Você não precisa ficar fazendo esforço, malabarismo, posando de melhor do que ninguém. A vontade agradável vai na frente, flamulando o projeto de Deus, e o Senhor abrindo caminhos. Eu lembro agora de Mardoqueu, quando Amã decidiu matá-lo, enforcado. Mardoqueu seria enforcado no dia seguinte. E Jeová tirou o sono do rei durante a noite. Irmão, quando a vontade agradável de Deus se manifesta, alguém fica sem dormir por sua causa. E o rei, sem conseguir dormir, chamou os escribas e disse: leem as crônicas. E os escribas começaram a ler e leram quando Mardoqueu livrou o rei de um atentado contra a sua vida, numa tentativa de golpe de estado. E o rei perguntou aos escribas: o que foi feito a Mardoqueu por esse bem que me fez? Nada. Fecha o livro que eu vou dormir. A Bíblia diz assim: de manhã, bem cedinho, Amã chegou batendo na porta do palácio? Não, na porta do quarto do rei. Imagina, você teve insônia, só conseguiu dormir depois das 3h05 da manhã, alguém chega batendo na porta do quarto. O rei levantou com aquela cara. Quando chegou era Amã. E o rei olha para Amã e diz: senhor Amã, deixa eu te fazer uma pergunta. O que o rei deve fazer ao homem a quem ele deseja honrar? Vontade agradável. Amã, presunçoso, orgulhoso, prepotente, convencido, pensou: quem mais o rei desejaria honrar senão eu, primeiro-ministro? Majestade, o homem a quem o rei deseja honrar deve ser vestido de veste real. Texto hebraico: deve ser posto sobre ele um diadema do rei. O cavalo real deve ser preparado para que ele desfile nas principais ruas de Suzã. E um dos maiores príncipes deve puxar o cavalo pelas rédeas e gritar: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O rei Assuero disse: gostei da ideia. Chama Mardoqueu, coloca nele a veste real e o diadema do rei, conforme dissestes. Vai no aras e pega o cavalo do rei, sela, coloca Mardoqueu em cima e aproveita que você já está aqui, você mesmo sai pelas ruas puxando a rédea e gritando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Fica em pé, por favor, quem puder. Aleluia! Vontade agradável. Três minutos. E a vontade perfeita. Sabia que Deus planejou cada um de nós? Nós não somos fruto do acaso. Deus nos planejou. Lá nos Salmos, salvo engano, 139, 15 e 16, o salmista diz assim: quando eu ainda era informe, a linguagem é biológica, eu ainda era embrião, no ventre da minha mãe, o Senhor já me contemplava. Os meus ossos ainda não haviam sido entretecidos, montados, e o Senhor já me conhecia. Olha o que ele conclui dizendo: os meus dias estão, o quê?
narrados, escritos. Deus escreveu a sua biografia antes de você nascer. É isso que ele está dizendo. Isaías 49, 15 e 16, o Senhor faz duas perguntas que uma mãe responde melhor do que qualquer teólogo. Pode, porventura, uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre? A pergunta é, mãe, por favor, uma mulher grávida esquece que está grávida? É a pergunta que Jeová está fazendo. Depois ele diz, e pode uma mulher que amamenta esquecer-se da criança no seu seio? Enquanto a criança amamenta, dá para esquecer que ela está lá? Aí Jeová diz, todavia, ainda que ela se esqueça do seu filho, eu jamais, eu amo esse jamais. Jamais aqui é aconteça o que acontecer. Sob qualquer hipótese, não importa o momento que você está, eu jamais me esquecerei de ti. Por quê? Nas palmas das minhas mãos eu te gravei. E os teus dias estão todos narrados diante de mim. Vontade perfeita é o que Deus escreveu ao seu respeito antes de você nascer. E se você sai desse plano que Deus estabeleceu, o que acontece? Último versículo que eu cito, Paulo. Ele diz assim, se somos. Eu gosto da maneira como Paulo conjuga o verbo. Ele não diz se formos. Ele diz se somos. Paulo não coloca o verbo lá na improbabilidade, como se dissesse, existe uma chance de a gente nunca falhar. Não, ele não diz isso. Se somos, ou seja, o fato que vamos falhar é certo. Mas se somos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, o que Deus escreveu ao seu respeito está valendo. Se você saiu do plano que ele estabeleceu, volta. Jeová, eis-me aqui outra vez. Cumpre a vontade tua, porque ele permanece fiel. Ó bendito Deus, é a tua palavra. Nós cremos nela. Eu te rogo, aplica em cada coração. Aplica esta palavra em nossa vida pelo teu Espírito. Faze-nos, Senhor, vivermos uma vida de experiência contigo. Não ir ouvir a igreja ou da igreja pelo mero hábito, mas pela experiência que a comunhão contigo nos gera. Toca agora, Senhor, no teu filho, na tua filha. Aqui na nave do templo, nas galerias, aqui na plataforma ministerial. Estende o manto da tua presença, da tua glória sobre nós. Espírito de Deus, agora faz jorrar uma alegria do céu no coração dos teus filhos e filhas. Rege agora um coral de línguas estranhas neste lugar, Espírito Santo, sobre o coral, sobre os obreiros. Maestra agora um coral de línguas espirituais, em nome de Jesus.
Sinta agora o toque de Deus em sua alma, pelo poder da sua palavra. Oh, rei, choramanzo, ramai, delei, naganai, uasudegai. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, rei, manzo, ranagassuri, rei, mando, naga. Se for possível, segura na mão do vizinho e diz para ele: o que Deus escreveu a seu respeito está valendo. O que Deus escreveu a seu respeito está valendo. Está valendo, está valendo. Dá um brado de glória, de aplauso, de louvores àquele que vive